Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o grande finale do curso dos 4 temperamentos. Foram 7 dias intensos. E agora eu convido nada mais do que meu mestre, Pacheco, para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Pacheco? Tudo bom, Bel? Que alegria. Tudo. Que delícia te ver. Muito feliz. Pacheco, eles passaram 7 dias entendendo bastante os eixos, os temperamentos, como cada um reage, entendendo bastante o simbolismo. Então, a gente ficou muito na parte simbólica, a gente foca bastante nisso, e depois a gente passa para relacionamentos. Quando o marido é assim, a esposa assada, o filho é assim, a esposa assada, a mãe assada, e por aí vai. Neste sentido, todo mundo acaba se identificando bastante, ou identificando bastante aquele amigo que, né, a gente pode dar um conselho e tal, né? Mas o ser humano é muito mais do que isso, né? Perfeito. E aí é como se fosse desabar o mundo desses alunos agora, mas eu acho que vale a pena fazer esse exercício de entender o que é o temperamento dentro do ser humano completo, corpo, alma, entendeu? Boa. Vamos lá. Senhora, esse é um temão super legal. Bom, vamos lá. Vamos começar com uma coisa que eu acho que é importante da gente ter como ponto de partida. E depois eu vou tentar encaixar algo disso que você está me provocando a falar, que é o seguinte, Bel. Se a gente for pensar, né, onde surge, o momento em que surge a teoria dos temperamentos, né, a medicina, essa medicina chamada, por muito tempo foi chamada de medicina hipocrático-galênica, né, exatamente porque nasceu como a gente conhece dos trabalhos do Hipócrates, e depois tiveram, né, um grande desenvolvimento no século I depois de Cristo, com um médico chamado Galeno, Cláudio Galeno. E esse padrão de práticas médicas, né, vamos usar essa expressão, né, é um padrão que, né, se a gente for fazer as contas, aí tem 2.500 anos. Né? E ele foi amplamente empregado no Ocidente e no mundo árabe, tá? Tudo aquilo que Hipócrates desenvolveu, e ele tem um papel importante. O Hipócrates não é, né, o pai da medicina. Como chamam, mas por toda a contribuição que ele fez, né, nesse tempo. Exatamente, porque ele tem um papel importante, porque o Hipócrates, por exemplo, era filho de um médico. O pai do Hipócrates era também um médico. Claro, ele não foi o primeiro dos médicos, mas ele ajudou bastante a desenvolver essa medicina. Exato. E quando a gente está falando de médico, aqui a gente precisa entender assim, que eu estou usando uma palavra que é a palavra, né, que a gente usa hoje. Né? Eles, na época, se chamavam ou de terapeutas ou práticos. Né? Eram os dois nomes que se costumavam empregar para se referir àquilo que, né, era o médico. Então, né, vamos pensar no que do Hipócrates para cá são 2.500 anos. Esse padrão médico, né, que nasceu, né, lá no século V, né, antes de Cristo, ele perdurou no Ocidente e no mundo árabe até o século XVIII. Toda a medicina que se praticava no Ocidente e no mundo árabe até o século XVIII, né, é bem verdade que a partir do século XVII muita coisa mudou. Né? Toda a preocupação com o método científico que surgiu no cenário, né, filosófico, etc., teve um impacto, certamente, na forma como se concebia a medicina, mesmo porque, por exemplo, a partir do século XVI, por exemplo, também começa-se a fazer estudos de anatomia, dissecação de corpos humanos. O Hipócrates e o Galeno nunca, né, dissecaram um corpo, né, humano. Por isso que eles falavam de bile negra, bile amarela. Tinha toda uma... Se a gente for pensar, rigorosamente falando, né, tem um monte de erro. Né? Se a gente olhar com os olhos da medicina moderna, tem um monte de erro. Mas o que eu quero dizer assim, a partir do século XVII, né, do século XVI e XVII, há uma mudança na forma como se pensa, né, e se conduz as práticas médicas. Houve uma mudança.
Mas, até o século XVIII, você encontra gente atuando ainda com o mesmo modelo de pensamento hipocrático-galênico. Total. Tá? Uhum. Mas, tá, até agora, só curiosidade histórica. Né? A sua pergunta ela vai bem mais longe do que isso aqui. E aí eu quero... E você me fez pensar numa coisa que eu não tinha trazido em palavras ainda nunca na vida. Eu já tinha pensado, mas não tinha gravado isso. A mesma coisa que fizeram com as ciências, de separar, né, a matemática da filosofia, da astrologia, da astronomia. Quando começou a separar tudo, parece que falta alguma coisa ali. Porque uma, no final, vai ser unida com a outra. Tanto quanto o médico ser terapeuta. Exatamente. Isso aqui é muito bacana. Tem um detalhe que eu quero falar sobre isso, mas antes eu quero só começar a responder a tua pergunta. Mas isso aí que você acabou de dizer é genial e tem um elemento muito importante da contribuição do próprio Hipócrates. Porque, veja, né, eu tracei esse brevíssimo resumo, né, da história da medicina. 2.500 anos atrás, o cara, né, que vivia numa ilhazinha lá do Dodecanésio, na Grécia, beleza, tá até aqui tudo bem. Mas o que acontece? Né? Este saber ele permaneceu, como eu disse para você, na mentalidade do homem ocidental até o século XVIII. Mas lá, 2 séculos antes, lá no século XVI, 1500 e pouco, né? Sobretudo na Península Ibérica, né? Em especial na Península Ibérica, falando aqui de Portugal e Espanha naquele momento, havia toda uma preocupação no campo da filosofia, que é uma preocupação que é algo que aconteceu só na Península Ibérica, que foi a retomada do pensamento escolástico. Tá? O que é o pensamento escolástico? O pensamento escolástico é toda a filosofia que foi desenvolvida na Idade Média, em especial aquilo que o Tomás de Aquino trouxe como contribuição. Tá? E o Tomás de Aquino, vale lembrar, ele é, né, o responsável por trazer o Aristóteles do mundo árabe para o Ocidente. Né? O Aristóteles não era grego, Pacheco? Ele era grego. Só que, depois que Aristóteles morreu, né, o Ocidente apagou Aristóteles da memória, e quem foi, né, quem desenvolveu o pensamento aristotélico foram os árabes. Né? Os árabes foram lá e beberam direto na fonte. Né? A notícia já tinha chegado lá e eles aumentaram essa notícia, porque se fosse depender ali dos gregos, tinha acabado. Tinha acabado. Né? Então, quando no Ocidente, né, se desenvolve o cristianismo, né, surge o cristianismo, tem um evento cristão lá no início da era cristã, né? Começam os grandes pensadores, sobretudo os chamados padres da igreja, né, que representam aquele período ali da história, né, que corresponde à patrística, né, onde você tem grandes personagens importantes, entre eles, inclusive, o Agostinho. Né? Quando este pessoal começa a surgir, né, começa a surgir também o interesse, sobretudo na filosofia grega, em especial na filosofia platônica, né? O Platão. Né? Então, o Agostinho é um grande platônico. Né? Ele leu toda a obra de Platão, ele trabalha com Platão numa perspectiva cristã. Né? E aí você vê que tudo isso aqui, até o século XII, quando surge Tomás de Aquino, né, a igreja era conduzida quase que exclusivamente do ponto de vista, né, dos seus predecessores, do ponto de vista do pensamento, pelo pensamento platônico. Né? O Tomás de Aquino entra na história, né, travando contato com os textos traduzidos para o árabe, né, os textos aristotélicos. Poxa, mas aqui tem um negócio muito fora do comum. Né? Tanto que a gente costuma dizer que o Tomás de Aquino é o responsável por ter batizado o Tomás de Aquino, ter batizado o Aristóteles. Né? Então, o Tomás de Aquino batiza o Aristóteles porque ele traz Aristóteles para dentro do Ocidente. Isso que a gente está chamando de escolástica. Lá no século XVI, na Península Ibérica, né, há uma retomada da escolástica, né, a chamada Segunda Escolástica, né, ou Escolástica Ibérica também. O que isso aí que tem a ver com o que você me provocou? Tudo a ver. Sim, porque claro. A retomada da escolástica, e sobretudo do pensamento tomista na Península Ibérica,
Quer dizer, criou um ambiente filosófico muito propício, né, em Portugal e na Espanha, de divulgação de conhecimentos, né, advindos dessa tradição, né, chamada aristotélico-tomista. Então, você tem que pensar o seguinte: mas essas coisas aí aconteceram na universidade. Sim e não. Né? Aconteceu na universidade, mas é como acontece hoje. Né? Espalha, é notícia. Chega, as pessoas acabam bebendo disso aqui. As pessoas acabam trocando contato. Né? Então, o vulgo tinha, de alguma maneira, né, acesso a isto aqui, né, a estes conteúdos condensados, por exemplo, nos sermões dos padres, condensado nas formas como até os poetas, né, os trovadores falavam, como na literatura aparecia. Então, essas coisas iam, né, sendo divulgadas de alguma maneira. Então, esse ambiente cultural da Península Ibérica fez com que um camarada, um espanhol, chamado Inácio de Loyola, tivesse bebido fartamente de todos os conhecimentos aristotélico-tomistas. Ele que, na verdade, nenhum intelectual era. Ele era só ele era um soldado, né? Ele era um cavaleiro, né? Um cavaleiro, exatamente isso. E ele teve contato com essas coisas. Né? Então, como ele teve contato com isso? Lendo Aristóteles, lendo Tomás de Aquino? Claro que não. Ele bebia isso, né, no ar, respirava isso no ar. Sim. E o Inácio, Bel, ele tem um papel importantíssimo na história do Ocidente, porque o Inácio ele se converte, né, lá no iniciozinho do século XVI, 1500 e pouco, né, ele era de família cristã, evidentemente, mas ele acaba, né, largando toda a trajetória que a família havia pensado para ele, de um grande militar, um soldado, etc., e ele abandona tudo isso e resolve fundar uma ordem religiosa, que é conhecida como os jesuítas. Resumo da ópera. E aí agora eu cheguei no ponto que você me provocou lá no início da nossa conversa. O Inácio, quando ele funda a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, ele procura dar corpo, ele procura encontrar uma sustentação para tudo aquilo que ele entendia que era o carisma próprio dos jesuítas, né? O jeito próprio dos jesuítas estarem no mundo e contribuírem com a igreja. E ele, então, sustenta tudo aquilo que ele constrói da Companhia de Jesus num tripé, que é formado pela medicina hipocrático-galênica, a psicologia filosófica aristotélico-tomista e a ideia, a teoria do corpo místico, né, de São Paulo, né, de Paulo de Tarso. Então, todo o conjunto, né, tudo aquilo que a instituição Companhia de Jesus, né, significou, representou, né, lá na primeira era da Companhia de Jesus, está sustentado por esse tripé. E aqui eu respondo a tua pergunta agora, porque quando você me fala, né, puxa, todo mundo que está aqui assistiu 7 dias essas aulas, conhece temperamento, partindo de questões simbólicas, etc., 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 consegue identificar marido, filho, esposa, né? E aí você vem e traz, puxa, mas para lá, né? O homem é muito mais complexo do que isso. E esta ideia de complexidade estava muito clara para o Inácio de Loyola e para toda a Companhia de Jesus. Tanto que, né, para eles, o que acontecia sempre? Porque esse tripé, o que está em jogo nesse tripé? E olha que bacana que a gente vai ver a tal da complexidade. Né? Nessa complexidade, a gente vê descrito o dinamismo humano na sua complexidade. Você tem o elemento mineral, né, simbólico, mais sólido, imutável. Você tem o elemento dinâmico próprio, né, quer dizer, da compreensão da dimensionalidade humana, né, segundo a perspectiva vegetativa, sensitiva e racional, a que a gente poderia dar o nome de biológica, psicológica e espiritual. Né? E você tem, né, o terceiro, né, e mais importante tripé, né, pé desse tripé aqui, que confere um dinamismo muito bacana, que é a ideia exatamente, né? Quer dizer, que aqui o espiritual lá
da alma racional não é fé, né? É uma outra coisa, é razão. Aqui é intelecto e vontade agindo. Agora, o corpo místico implica numa dupla interessante, porque não é só a conexão com o alto, mas é também a conexão horizontal, né? É uma ideia de horizontalidade e de verticalidade, né? A horizontalidade no sentido de que entre mim e os meus companheiros há uma unidade, né, horizontal que é definida por uma cabeça, né? Então tem uma unidade também com o sagrado. Então você tem aqui toda a complexidade presente, né? Então é bonito, né? Só dar um exemplo que isso aqui é muito legal, né? No doutorado eu estudei os jesuítas. E eu estive uma feita tive acesso, né, a um conjunto de documentos, né, arquivados pela Companhia de Jesus. Eles têm um arquivo gigante em Roma, né, onde eles guardam tudo, você pode imaginar. Tudo quanto é papelzinho que os jesuítas escreveram tem guardado lá, né? E tem, né, uma área desse arquivo que é toda destinada ao que eles chamam de catálogos dos jesuítas. Todo jesuíta, do início da Companhia de Jesus, 1536, até a supressão da ordem no ano de 1780 e pouco, se eu não estou enganado, todos os jesuítas que passaram sobre a face da Terra foram catalogados ali. Avaliados. Então, exato. E eles foram catalogados, avaliados e reavaliados a cada 3 anos. Isso. E uma das coisas que eles avaliaram? O nome do sujeito, e aí você tem uma tabelinha. Na verdade, são livros enormes. Assim. Então, você tem o nome do sujeito, aí você tem várias colunas. Entre as colunas, você tem temperamento. E aí é uma coisa engraçadíssima, porque outro dia, uma vez, o pessoal rasgou as vestes, né? Porque me perguntaram, temperamento muda? Eu disse, muda. Eu lembro. Aí todo mundo, não, que absurdo, o temperamento não muda e tal. Os catálogos dos jesuítas mostram o contrário. Então, tem um camarada lá que entrou sanguíneo e morreu colérico. Tem um outro que entrou colérico e morreu melancólico. E eles avaliavam com muito rigor, né? É claro que aqui não vou entrar no mérito da questão do que está em jogo aqui, mas o que eu quero, sobretudo, chamar a atenção é que esta coluna temperamento, avaliada e reavaliada a cada 3 anos, não era a coluna definidora. Claro, né? Não. Porque você tinha, na sequência, proficiência, você tinha, né, uma série de outras questões que eram avaliadas. Né? E essas outras questões estavam todas elas relacionadas ao quê? A compreensão daquele dinamismo da alma, né, pensado na perspectiva do quê? Do sensitivo, né, do vegetativo ao racional, no sentido de a pessoa ir cada vez caminhando para um uso mais elevado do intelecto da vontade. Isso é interessante, né, porque se eu consigo ter um uso mais elevado, eu vou acabar mudando o meu temperamento para lidar com essas pessoas que eu enxergo agora como pessoas e não mais como coisas, ou animais, entendeu? Então, ter a cara de temperamento modificado é sinônimo de uma personalidade já mais madura, portanto, parece que todos esses grafiquinhos iam subir juntos, né? Um puxa o outro para cima. Exatamente. Essa aqui é a coisa mais legal de todas, assim, porque, de fato, se a gente começa a olhar para as pessoas dessa forma, né? Então, aqui, é claro, eu fiz uma apresentação histórica para responder uma pergunta que, de forma muito prática, muito cotidiana, muito próxima da gente, tem basicamente o quê? A gente poderia basicamente dizer o seguinte, olha, o temperamento ele serve apenas como uma pista que dá para a gente, talvez, e acho que esse talvez eu dou um ar de um pouco mais do que só um talvez, né? É para a gente um quê de caridade no olhar e na atenção para com o outro. Essa aqui é a grande questão. O temperamento ele não é a palavra final
Mas, na medida em que a gente começa a ficar atento ao próprio e ao do outro, né, a gente fica mais delicado, a gente fica mais caridoso no escutar, a gente reage menos. Esse é o nosso objetivo em ensinar isso, não é como todo mundo usa, né? A muleta aí existe, a muleta do temperamento existe. Ou zoar da cara do outro, é porque você é colérico, não me enche, seu colérico chato. Isso também pode acontecer, mas a ideia nossa é justo que isso não aconteça e que, além da caridade, a pessoa desenvolva uma justiça no olhar. Perfeito. Exato. Exatamente. Isso aqui é muito... E olha só, caridade, justiça, né? Nós estamos falando o quê? De virtudes. Virtudes são forças que... Eu posso dizer que uma pedra, a virtude de uma pedra é ser forte? Não posso. Por que eu não posso dizer uma coisa como essa? Porque a virtude, a palavra virtude vem de virtus, que por sua vez vem de vir, que é homem. Né? Então não dá para eu dizer que uma pedra tem uma virtude. Eu só posso dizer que um homem, uma pessoa tem uma virtude. Portanto, né, veja só, falar de virtude, virtudes da caridade, da justiça e outras mais que a gente poderia estar, né, colocando ao lado aqui nesse trabalho de modificação, vamos usar essa palavra, né, de modificação do temperamento, é falar do quê? Da aplicação de tudo aquilo que em nós é potência da nossa alma, capacidade da nossa alma, para um determinado bem. E aí a gente precisa lembrar, sobretudo, que as potências que mais designam a gente como pessoa são o intelecto e a vontade. A prática da virtude impõe a aplicação da vontade. E a aplicação da vontade impõe o conhecimento do bem. É o intelecto quem faz isso. Então, quando eu olho para você, e ao invés de ficar lendo você apenas a perspectiva do teu temperamento, dizer que chata que é a Bel porque é uma colérica assim ou assado, quando eu faço isso aqui, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Eu estou fechando as portas para o conhecimento do que há de bem nessa pessoa na minha frente. É claro que eu não vou ser nem justo nem caridoso. É evidente que não. É isso. Agora, e olha que coisa terrível, porque quando eu faço isto, eu não estou te ferindo. Eu estou dizendo que eu sou um canalha. Que eu sou tudo menos uma pessoa, né? Isso mesmo. É interessante porque quando a gente pensa, existe o lado contrário dessa mesma conversa, que é quando você quer ajudar alguém e esse alguém não quer mudar, não vai... isso acontece bastante. Sim. Né? Então você olha, tá bom, eu estou falando com um colérico, a gente está usando sempre o colérico, coitado. Calma, coléricos, tá tudo bem, a gente eu e ele, tá? Então um cara colérico e tal, e ele percebe, às vezes, uma necessidade de mudança, mas fala, nas circunstâncias que eu estou, não vou mudar de jeito nenhum. Primeiro o outro muda e depois eu, ou sei lá o quê. E aí vem com aquela coleriquice. O que a gente pode fazer é esperar o tempo dele, né? Sim. Porque se você já conseguiu abrir o olho da pessoa, se você já teve esse olhar amoroso para essa pessoa, e mesmo assim a pessoa está fechada, porque quem fechou não foi você, foi a pessoa. Né? A gente tem muita gente aqui que fala, eu quero ajudar o fulano, quero ajudar meu marido, quero ajudar um cliente. Para quem não quer ser ajudado, ainda não está na hora, mas fica por ali, né? Não precisa excluir essa pessoa. Na verdade, quanto mais amor essa pessoa vê, mais essa pessoa tende a se aproximar para depois querer mudar. Porque a necessidade de mudança ele já viu, em geral. Exato. Isso aqui, né? Isso você acabou de falar, me dá ponte para aquilo que eu falei que eu queria comentar do Hipócrates, que é interessante. Por que a gente diz que o Hipócrates é o pai da medicina? Porque o Hipócrates, ele tem, né? É claro que aqui eu estou fazendo uma descrição muito atual, não é exatamente isso, mas isso aqui é importante. O Hipócrates, diferentemente do pai dele, do avô dele, né? Todos eles, os três, trabalharam no chamado Asclepion. Né? O Asclepion eram os templos de Asclepio. Asclepio é o deus da cura. Né? E os Asclepions eram, na verdade, centros de cura. Né? Hospitais. As pessoas iam para lá, eram hospitais, exatamente. As pessoas iam para lá, passavam, né, a noite lá, e recebiam
né, ungüentos, né, coisas do gênero, enfim, né, faziam orações, etc. Mas o Hipócrates, diferentemente do pai e do avô dele, o Hipócrates ele tinha uma preocupação com o registro. Então, ele registrava tudo. Ele registrava tudo. Tudo que ele fazia, ele registrava. Os instrumentos que ele usava, ele registrava. Então, era um cara que tinha uma grande preocupação com o conceber a medicina, não mais como uma teurgia. Né? O que era uma teurgia? Né? O que se praticava nos Asclepion, né, era basicamente, né, uma cura baseada na mágica, no poder divino. Né? E o Hipócrates é o primeiro a dizer o seguinte: não, escuta, o que nós fazemos é uma prática que tem, né, rigor. Então, eu não fico. Ele nunca usou essa palavra, né? Mas a gente poderia quase dizer o seguinte: olha, o que eu faço não é resultado do acaso. O que eu faço é resultado de um rigor, de uma aplicação. Eu tenho feito sempre deste jeito, tem funcionado sempre. Então, eu vou continuar fazendo sempre desse jeito, nos casos X, nos casos Y, no caso. Então, essa aqui, né, é uma das grandes características, dizer, da contribuição própria do Hipócrates que fizeram dele ser o pai da medicina. Mas, e aí vem o que eu queria, né, trazer, que tem que ver com o que você acabava de dizer. Né? Você tem uma outra coisa que é muito bacana, e que é algo que, como eu disse para você, perdurou até o século XVIII. Ou seja, por 2.300 anos se fez medicina desse jeito. A medicina praticada por Hipócrates não era uma medicina que tinha como ponto de partida a preocupação com o diagnóstico. A teoria dos temperamentos era usada não como, né, um recurso para eu colar na testa do meu paciente, né, você é um colérico, você não. É um rótulo, você vai colando assim na testa de todo mundo e pronto, já fiz meu trabalho. É o que o diagnóstico faz, né? O médico contemporâneo faz isso, né? E a gente procura o médico doido para ele colar o rótulo na cabeça da gente, né? Isso, a gente quer o rótulo. Parece que o caminho da cura passa pelo rótulo. Exatamente. Necessariamente, hoje em dia. E o Hipócrates ele dizia o seguinte: olha, no fundo, para que serve a teoria dos temperamentos? Ela serve, na verdade, como guia de prognóstico. Ou seja, tudo, o Hipócrates, exatamente porque conhecia a dinâmica de funcionamento dos temperamentos, e lembremos-nos que essa dinâmica, né, é um retrato simbólico do cosmos. Né? O homem é um retrato simbólico do cosmos, ele é um microcosmos. Cosmos significa ordem, é o contrário de caos. Né? Então, o homem ele é ordenado tal como o cosmos é ordenado, e se há um desequilíbrio, fonte de adoecimento, esse desequilíbrio ele tende ao equilíbrio, à ordem. Eu preciso envidar os esforços necessários, né, que estão ao meu alcance para poder cooperar com esta reordenação do que se desequilibrou. É só isso. Muito bom. O mesmo a gente precisa pensar quando a gente está falando dos nossos, né, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos. A mesma coisa. Eu não fico com medo que o cara assim, eu descobri, e aí o que eu faço? Não. Agora. Vai ter um momento de reordenação, de equilíbrio outra vez. Quer dizer, basta estar ali disposto, virtuosamente, caritativamente, de forma justa na relação com o outro. E lembrando que a ordem vai sempre começar por nós e não pelo outro, né? E aí, tanto faz quem é o nós que está assistindo. Se eu tiver um casal assistindo, é por você e por você, os dois, entendeu? Porque é isso, é por você. É pela pessoa que está ouvindo a gente. Começa por você. Então, ordena o seu e, de repente, você vai ver o outro se ordenando meio que sozinho. Vai acontecendo, né? É uma corrente. Exatamente. É bonito para burro, senhor. É bonito para burro. É bonito quando a gente e acho que é tudo aquilo como você começou essa live, essa nossa conversa, né? A ideia de que a gente se parte do pressuposto de uma complexidade, de que tem algo a mais, o temperamento é uma ferramenta importantíssima. Pronto. Se é o contrário, se você está postando todas as suas fichas no temperamento como a solução de todos os problemas, você dançou. Você dançou.
É. Perfeito. Mas é interessante você falar isso, porque você usa, por exemplo, esse conhecimento de 4 temperamentos em todos os seus atendimentos. Não usa? Eu estava falando com uma cliente minha, falava assim, olha assim, ó, eu não, saiba que, eu dizia para ela, saiba que eu, porque ela estava toda preocupada com o temperamento dela e tal, assim, ó, só saiba de uma coisa, eu te escuto, para mim serve conhecer o teu temperamento, porque eu te escuto com um filtro diferente. Isso, total. É só para isso. Para mim não interessa ficar falando para você qual que é o teu temperamento, porque se eu te falar qual é o teu temperamento, é fácil que você saia daqui e comece a justificar tudo por causa do temperamento. E pôr o rótulo. Exato. E não vai adiantar nada. Mas como filtro, ajuda muito. É só um filtro. Eu fico ali. E é engraçado, porque ela me chegou, por exemplo, falando assim, eu sou colérica. Aí passou algum tempo assim, não, eu acho que eu sou sanguínea. E eu estou lá comigo mesmo. Ela não é nem colérica nem sanguínea, ela é uma melancólica. Você sabia? Não sei. Aí na última sessão, ela falou assim, então, olha só, você quer saber qual que é o teu temperamento? Quer dizer, olha como eu te escutei, você sendo colérica. Aí eu traduzi para ela o que ela me disse da perspectiva de um colérico. Ela falou assim, não era isso. Olha como eu te escutaria se você fosse uma sanguínea. Não foi isso. Por acaso o que você disse foi isso? Sim, foi. É o que uma melancólica é um jeito de falar próprio do melancólico. Não! Muito bom, Checo. Muito bom. Então, dá um mini recado aí para as melancólicas do grupo. Quando ser melancólica é bacana, cara. Melancólicas, bacana, para vocês viverem uma vida bacana. Tenho só em mente o seguinte: a vida, o cotidiano, os encontros, as pessoas, nunca serão como você pensa que elas devem ser. Sempre tem algo mais. Sempre tem algo mais. Aproveitem, vocês melancólicos, o fato de vocês terem uma grande sensibilidade para poder justamente tocar este algo a mais que está escondido. É lá, neste algo a mais, vocês vão encontrar aquela coisa estável que vocês tanto buscam, aquela coisa que dá esperança para vocês. Senão vocês vão ficar sempre no superficial, dizendo que não quero nem respirar o ar que desse lugar que está presente. Né? Porque você está ali preso só no que você está vendo. Não faz isso não, Tem muita coisa bonita escondida por trás das coisas. Que lindo. Você topa encerrar fazendo um recado para cada um? Você já fez da melancólica. Faz mais um? Tá bom. Coléricos, usem e abusem do coração grande que vocês têm. Usem e abusem desse coração grande. E tenham sempre em mente um fator que eu acho que é fundamental. Pensa 2 vezes antes de agir. Treine-se a pensar 2 vezes antes de agir. Sanguíneos, vocês são deliciosos. É bom demais conviver com vocês. Mas é importante que as coisas tenham um pouco mais de profundidade do que só essa coisa gostosa do vento que passa, né? Essa brisa. Se apeguem de um jeito positivo, verdadeiro, real, profundo. Né? Façam esse esforço. E senhores fleumáticos, que também são de um convívio muito interessante. Eu gosto muito do convívio com fleumáticos, gosto muito. Vocês precisam treinar na vida a fortaleza. Vocês precisam treinar na vida a capacidade de suportar com amor as vicissitudes que a vida impõe, as vicissitudes dos encontros, dos acontecimentos. Precisa peitar mais de frente, mais ativamente. Vocês são capazes disso. E o sanguíneo? Oi? O sanguíneo. Falou do sanguíneo meio junto com o colérico. Mas é verdade, você falou do ar. De mais profundidade. Sanguíneo precisa de mais profundidade. Se aproximar de um jeito... Tanto o colérico, né? Oi? O colérico também.
Precisa de mais profundidade. Sim, também precisa de mais profundidade, é verdade. Muito bom, por isso que eu achei que você estava falando do colégio. Doutor Pacheco, muito obrigada. Ô, Bel, que isso, obrigado a você pelo Papo convite. gostoso, cara, que papo gostoso. Queria muito, esse foi, ó, nossa, que presentão para essa galera que está assistindo a gente. Um presentão mesmo. Obrigada, viu? Aproveitem, espero de verdade, né? Eu vou fazer aqui a propaganda da Bel, espero de verdade que vocês tirem o maior proveito dessa moça, o que a Bel tem entregado, né? Eu acompanho a Bel há bastante tempo, o que a Bel tem entregado é certamente preciosíssimo. Tá aí uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que, para além da qualidade do trabalho que faz, tem uma grandíssima preocupação, um coração grande, preocupado, né, com o sofrimento que vocês trazem. O tipo de trabalho que ela faz é certamente de alguém que está muito atento ao sofrimento de vocês. Aproveitem de verdade. Bel, estarei sempre por aqui, se precisar, você sabe disso. É uma alegria enorme, grande. Essa semana a gente vai falar ao vivo de novo, eu e você, mas é para o seu negócio, não para o meu. Vai ser legal. Combinado já. Beijo, queridão. Adoro. E para todos vocês que estão assistindo aí. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.